Bem-vindos e bem-vindas ao Oi Chefinha, o podcast da equipe mais promovida do planeta. E hoje eu tô bem chique assim, ó, porque o assunto é roupa. Vamos falar sobre as últimas tendências da moda de Paris. Não é isso. Mas eu vou falar sobre moda e sobre a importância da sua vestimenta no local de trabalho. Esse é um tema que vira e mexe, aparece no nossas redes sociais. Aproveito para convidar, siga Oi Chefinha. E eu acho que é importante a gente discutir isso num episódio um pouco mais longo para te explicar o impacto da sua imagem no seu trabalho, porque sim, pode fazer muita diferença. Vou começar com uma reflexão. Você acredita que no trabalho, seja ele qual for, tá? Porque quando eu falo trabalho, nem sempre é só firma das 8 às 5. Em qualquer profissão. Você acredita que a pessoa que é a melhor reconhecida é de fato a mais competente? É aquela que entrega o melhor resultado? É aquela que realmente faz tudo muito melhor? Ou você acredita que tem outros fatores que influenciam o sucesso de alguém? Isso de fato pode até virar um episódio, se vocês acharem interessante, para a gente discutir essa questão um pouco mais filosófica do negócio. Mas a minha resposta rápida para você é: não. Nem sempre a pessoa mais competente é aquela que vai ser a melhor remunerada, que vai crescer mais, a que vai ser a melhor no que ela faz. Tem muitas nuances nesse jogo de você ser bem-sucedido. E como eu disse, em qualquer profissão. E uma das nuances é a forma que você se apresenta no seu trabalho. Então, de acordo com a neurociência, isso chama-se viés ou atalho mental. Ou heurística, né? Se a gente quiser falar um nome mais sofisticado, porque o viés já dá uma impressão de que é um julgamento. A heurística é o atalho mental. Esse atalho mental ajuda você muito a fazer as coisas da forma mais rápida, para o seu cérebro processar menos e gastar menos energia. Mas significa que tem um monte de coisas que a gente não consegue controlar, como, por exemplo, os julgamentos que a gente faz em relação a alguém. Então, isso para você entender a importância de você estar vestido da forma adequada. Então, sei que você pode ficar um pouco, chateado com a minha resposta, mas sim, a forma que você se veste vai influenciar a maneira que as pessoas avaliam o seu trabalho, inclusive a sua competência. Então, não é incomum, em diversos setores, que a pessoa seja considerada melhor porque ela se veste melhor. E alguém que se veste com uma roupa um pouco amassada, que se veste, inadequadamente, ela seja julgada como uma pessoa menos qualificada. E aqui eu tenho que abrir um gigante parênteses, porque é claro que isso é uma coisa injusta. Eu nunca disse que isso é uma coisa legal e que a gente deveria celebrar que as coisas são assim. Isso realmente remete a coisas péssimas, como julgar pela aparência, criar padrões que são totalmente fora do que a gente espera e que a nossa sociedade não deveria se basear nisso. Mas eu preciso explicar isso dessa forma para, primeiro, agora você conhece e você não vai julgar o livro só pela capa. Quando você estiver entrevistando alguém, quando você conhecer uma pessoa, você não vai avaliar a sua forma que ela se veste. Você vai também tentar avaliar o conteúdo dela para determinar se ela é competente ou não. Mas também sabendo disso, você fica mais esperto, esperta e sabe. Se as pessoas têm a tendência a me julgar pela minha aparência, eu vou me preocupar um pouco mais. Eu vou me adequar a determinadas formas de se vestir no ambiente. E isso você faz. Eu sei que você faz. Você não vai para a praia de terno. Você não vai para um casamento de biquíni. Você cuida da sua roupa e da sua aparência quando você vai lá num date, quando você vai encontrar uma pessoa que você quer conhecer melhor. Você tem essa preocupação. E aí o que acontece hoje é que as pessoas têm a preocupação em toda a vida pessoal e acham que na vida profissional não importa. Vou com meu tênis sujo, vou com uma calça meio rasgada, vou, com uma roupa inadequada. Gente, em nenhum momento, por mais que a gente queira construir um mundo, um mercado de trabalho mais justo, mais diverso, isso não significa que as coisas permitiram que você fosse fora daquilo que é esperado para uma determinada área de trabalho. Vou dar um exemplo aqui. Se você é uma pessoa que é uma advogada, você com certeza tem uma vestimenta.
Você tem um dress code para advocacia. Se você trabalha numa agência de publicidade, o seu dress code vai ser completamente diferente do advogado. Mas ainda assim existe um dress code. Então, eu recomendo que você pense sobre isso e que você reflita que sim, a forma que você se veste, muitas das vezes, pode determinar se você vai ser mais bem-sucedido numa profissão ou não. Algumas dicas gerais de vestimenta. Observe algumas pessoas da sua empresa que são bem-sucedidas. Veja como elas se vestem. Isso é um indicativo, é um pulo do gato. Porque se você vai ver a pessoa que é muito bem-sucedida, ela tá super bem, tá bem posicionada, as pessoas realmente apreciam o trabalho dela. Tenta seguir como ela se veste. Eu aposto com você, tirando exceções onde tem pessoas que são meio sem noção mesmo, essas pessoas se vestem da maneira adequada para aquele ambiente. Outra dica fundamental em relação à vestimenta do trabalho. No trabalho, não se mostra partes do corpo que são inadequadas. O que eu estou dizendo aqui? No seu trabalho, você não mostra barriga. Não. Isso não soa profissional. Então, cropped, blusinha curta, para os rapazes, bermuda. A não ser que o dress code da sua empresa permita e tenha realmente uma cláusula sobre isso, ou um manual, não recomendo que você mostre esse tipo de coisa, porque sim, pode parecer pouco profissional. E por último, muito importante, reflita sobre como isso vai ser encarado, não só para a posição que você está agora, mas para o futuro. Tem uma frase que é muito famosa aí, né, no mundo, que é assim, vista-se como você quer ser visto. Isso é interessante. Eu sempre me visto e, olha, eu faço questão de me preparar aqui para conversar com vocês no podcast. Eu poderia vir de qualquer jeito, não me preocupar da forma que eu me visto. Mas eu entendo que vai ter um impacto na minha figura aqui, na minha imagem, se eu me vestir de forma inadequada. Então, estou sempre arrumada para, inclusive, demonstrar respeito. Porque você se arrumar para encontrar alguém, para ir para algum lugar, para o seu trabalho, significa que você realmente se ocupou do seu tempo, se preocupou com a sua vestimenta e você demonstra uma forma de respeito por aquele lugar que você está. Para resumir o nosso episódio, sim, a roupa importa muito. É um assunto injusto, não significa que, de repente, a gente tem que achar legal que isso é a forma que a gente opera, mas é assim. E eu vou ilustrar aqui um exemplo de perguntas que eu recebo lá nas redes sociais para a gente refletir junto sobre uma situação. Bora lá. Oi, chefinha. Como falar para a estagiária que a apresentação pessoal importa? Vai com a roupa cheia de pelo de gato, casaco de moletom, cabelo bagunçado, tênis casual para visitar cliente. A empresa não tem código de vestimenta, mas todos se vestem ok. Já dei toques e passei a mensagem de forma direta para que ela conquiste o espaço na empresa, pensando em efetivação, ou em qualquer outro lugar do mundo corporativo. Ela precisa passar uma imagem organizada e de higiene. Vocês estão vendo o tipo de coisa que a gente se depara? Então, a primeira coisa que eu acho importante destacar aqui, por mais que a empresa não tenha um código de vestimenta, isso é uma coisa para se refletir. Se uma empresa está enfrentando dificuldade em relação à forma que as pessoas se vestem, deveria ter um papo um pouco mais sério sobre isso. Eu sei que é complicado, a gente não quer colocar as pessoas em caixinhas e fazer com que elas percam a autenticidade. Mas se existem extremos, isso deve ser realmente colocado dentro de um guia para que as pessoas saibam. Não é justo exigir de alguém uma certa noção de como se vestir se você nunca avisou para ela. Se você vai numa festa, vem escrito dress code, se é casual, se é gala. Então, por que não fazer isso na empresa? Se você percebe que as pessoas que trabalham com você não estão se vestindo bem, de repente, quem tem que fazer isso é a empresa, proporcionar um material para a pessoa se inspirar. Em relação à forma que você fala isso com a pessoa, apesar dela ter já dito de forma direta, eu reforçaria. Eu chamaria essa menina que é nova na carreira, está começando agora, e apontaria diretamente, usando a metodologia SANT, que é uma metodologia de feedback. Inclusive, já falei sobre ela num dos episódios de feedback. Vai lá e assiste também para você conseguir aprender um pouco mais. Mas eu falaria, baseada em fatos. Olha, fulana, eu percebo que você se veste dessa determinada forma e que sua roupa, às vezes, tem alguns pontos de melhoria que podem passar uma imagem de desleixo. E eu quero te dar um conselho aqui como alguém que tem experiência e que é o seu bem
e quer que você, inclusive, seja efetivada. A sua imagem importa. Então, eu gostaria de te pedir para mudar a forma de se vestir. Para que você considere colocar roupas um pouco mais formais, que você venha com um sapato um pouco mais social e não de tênis. E se ela vai visitar cliente, que é crítico também, porque o cliente avalia a qualidade de uma empresa através dos representantes dela, que você diga para ela claramente qual é o dress code para visitar cliente. Isso é uma coisa que não é fácil falar. Eu entendo. É uma coisa assim difícil de você, de repente, parar alguém e criticar a roupa. É horrível, mas é importante. E é claro, esse episódio tem que ser novamente colocado um grande parênteses. A gente sabe o quanto a imagem pode parecer injusta, mas isso é importante para você manter o profissionalismo. Então é isso, espero que você tenha gostado do episódio. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre vestimenta no trabalho e até a próxima semana.